Bom, gente, o meu vídeo de hoje é sobre um texto chamado Uma Carta aos Brasileiros, escrito pelo Mark Manson e que a Bel Pass então fez um vídeo, lendo esta carta para as pessoas. Eu quero dizer aqui em primeiro lugar que eu concordo plenamente com o conteúdo desta carta. Eu sei que muitos brasileiros se sentiram ofendidos com o que está escrito lá, porque o autor da carta ele joga a responsabilidade para os indivíduos e não para o governo. E eu acredito que um país, para ele se desenvolver, os indivíduos precisam chamar a responsabilidade para si mesmos. Não adianta meter o pau no governo, meter o pau na economia, acreditar que o país não dá certo por causa dos políticos. Nós temos que compreender que os políticos eles são apenas um reflexo da própria sociedade. Os políticos saem da sociedade, eles são os representantes da sociedade da qual eles saem. E querendo ou não, os políticos brasileiros, eles são a cara do Brasil e a cara da sociedade brasileira. Eu sei que isso não vale para todos, mas os políticos brasileiros representam sim 90% da população brasileira. 10% está fora. 10% pensa de forma diferente, tem atitudes diferentes, sonha com um país melhor e faz o possível para que o país melhore. Só que os outros 90%, não estão nem aí. São pessoas completamente indiferentes, que sabem falar fora Dilma, Lula na cadeia, vamos acabar com o PT, fora Foro de São Paulo, mas estas pessoas apenas falam e esperam que outros acabem com o PT, que outros destruam o PT. E essas pessoas por si sós, elas nada fazem, não passam de militantes de internet. Como nós podemos mudar esta situação se nós somos meros militantes de internet? Se nós não vamos para o mundo real e paramos este Brasil de uma vez por todas? O Brasil hoje precisa de uma paralisação geral e não mais essas passeatazinhas, essas manifestaçõezinhas feitas pelo MBL em domingos. Isso não vai levar o Brasil a lugar algum. Se hoje nós queremos derrubar a dona Dilma Rousseff e toda a classe política, porque não basta tirar a dona Dilma Rousseff, mas o Michel Temer, os senadores, os deputados e o STF, nós precisamos fazer uma paralisação geral numa quarta-feira. Uma paralisação que somente acabará quando este governo cair. Nós precisamos, numa quarta-feira, cruzar os braços, pararmos o Brasil e apenas voltarmos às nossas atividades assim que a classe política como um todo cair aqui no Brasil. Então não adianta tirar a dona Dilma, nós precisamos tirar toda a classe política e principalmente fazer o que está escrito na carta do Mark Manson, que a verdadeira mudança é dentro das pessoas. Mesmo se nós tirarmos toda a classe política brasileira e os cidadãos brasileiros continuar sendo o que eles são, tão malandros, tão espertinhos, tentando levar vantagem em tudo por meio do tal do jeitinho brasileiro, nada disso vai adiantar. O Brasil vai continuar a mesma merda que ele é até os dias atuais, pois, como eu disse, os políticos eles são apenas um reflexo da própria sociedade brasileira. E se os políticos não são melhores, a sociedade brasileira também não é melhor e não merece coisa melhor. Ou você discorda de mim, ou você está irritado, está indignado com a minha afirmação que eu estou dando razão para um gringo que não entende nada sobre o Brasil. Ora, eu acredito que muitos gringos, eles entendem muito mais sobre o Brasil do que a maior parte da população brasileira, que pensa apenas em futebol, em cervejada, em churrasco e carnaval. Camaradas que vivem para estas quatro coisas não entendem nada,
do Brasil vivem apenas para festas fúteis, as aparências, as futilidades, e assim não podem se tornar agentes ativos no processo de transformação do Brasil, pois pessoas alienadas não podem ajudar o seu país a melhorar. Então eu concordo plenamente com a carta do Mark Manson. É bem o que ele disse ali. O povo brasileiro quer sempre dar uma de espertinho, de malandrinho, apronta, mas não quer arcar com as responsabilidades dos seus atos. E quando nós estamos tratando com pessoas irresponsáveis, aí estamos com um grande problema, porque pessoas irresponsáveis dão origem a um país miserável. A miséria que nós vivenciamos aqui no Brasil, miséria econômica, miséria cultural e miséria política, é resultado direto da irresponsabilidade do povo brasileiro. Um povo irresponsável, ele não sabe votar. Um povo irresponsável, ele não sabe viver. Um povo irresponsável, ele não consegue fazer uma leitura correta da realidade, mas entende tudo errado, como é o caso da população brasileira. Então o Brasil não vai mudar enquanto que o povo brasileiro não mudar, enquanto que as pessoas não sofrerem uma grande transformação moral. A mudança, ela surge de dentro para fora e não de fora para dentro. E os brasileiros esperam a mudança de fora para dentro, por vias políticas. Como se estes políticos vagabundos que aí estão pudessem mudar o nosso país. Eles não têm condições, eles não têm capacidade e eles nem querem. Os nossos políticos não querem mudar o Brasil. Isso é a verdade, pois está muito bom para eles do jeito como está. E os idiotas ainda estão pedindo impeachment. Eu vejo milhões e milhões de idiotas pedindo impeachment, acreditando que tirando apenas a dona Dilma Rousseff, o problema no Brasil vai ser resolvido. O problema do Brasil é a classe política como um todo. Ou nós a derrubamos inteiramente, ou o Brasil não tem jeito. E mesmo derrubando toda a classe política brasileira, é a população que precisa mudar. É a população que precisa melhorar para que políticos melhores possam surgir. Porque se a população brasileira não melhorar, os políticos brasileiros continuarão a ser uns merdas, umas bostas como estes que nós temos aí nos dias atuais, desgraçando a economia, a política e a cultura brasileira. Então, minha gente, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. As grandes transformações, elas são interiores. Se os brasileiros não fomentarem um profundo trabalho interior em seus íntimos, o Brasil não vai reencontrar o seu caminho, pois ele não estará dispondo de material humano para isso. Falta material humano nesse país, falta decência, falta honestidade, falta justiça, falta ética, falta responsabilidade, falta comprometimento, falta as pessoas arcarem com as consequências dos seus atos e não atirarem isso nas costas de outras pessoas, como acontece nesse país. O povo brasileiro, ele terceiriza os problemas e não chama a solução para si mesmo. Diante dos problemas, os brasileiros acreditam que outrem deva resolvê-los, os políticos, os economistas, mas não. Cada indivíduo, cada cidadão no seu dia a dia precisa dar conta da sua vida. Enquanto que os brasileiros não derem conta de suas vidas privadas, o país não vai melhorar. Nem mesmo os melhores políticos do mundo poderiam dar jeito no Brasil se o povo brasileiro continuar na mesmice, na malandragem, no jeitinho, tentando levar vantagem em tudo. É como eu disse, a corrupção dos políticos brasileiros é apenas um resultado do próprio jeitinho brasileiro. A culpa não é do PT, a culpa não é do Foro de São Paulo, a culpa não é da Dilma, do Lula, mas sim de cada um de nós.
Nós sabemos sim que a esquerda, com seu marxismo cultural, com o Foro de São Paulo, literalmente dilapidou o Brasil, destruiu. Só que, se o povo brasileiro fosse mais responsável, ou melhor, fosse mais responsável, desculpem, em 2002 o Lula jamais teria ganho as eleições. O Lula e o PT ofereceram uma solução fácil para o Brasil, a glória fácil, e os brasileiros malandros, vagabundos, com uma visão restrita da realidade, acreditaram nisso. Porque com o seu jeitinho, os brasileiros queriam um governo que solucionasse os problemas do nada. E é por isso que tantas pessoas confiaram no PT, pessoas malandras, pessoas vagabundas, pessoas que terceirizam as suas responsabilidades, que jogam elas para outras pessoas. Então a população brasileira terceirizou os seus problemas, os jogando para o PT, para que o senhor Lula, o homem mais honesto do mundo, pudesse resolver tudo isso. E daí deu no que deu, porque uma população que terceiriza os seus problemas, ela toma naquele lugar, como o povo brasileiro toma há décadas. O povo brasileiro toma naquele lugar porque ele é irresponsável, porque ele quer jogar para os outros a solução dos seus problemas. E isso não existe. A solução para os problemas, ela não cai do céu, ela não vem por vias econômicas e políticas, mas a solução dos problemas está dentro de cada um. E somente quando cada brasileiro resolver os seus problemas que o Brasil como um todo vai melhorar. Então chega de jeitinho nesse país, pelo amor de Deus, chega de malandragem, chega de vaidade, chega de egoísmo. O povo brasileiro é muito egoísta. É como disse o Mark Manson, as pessoas aqui no Brasil dizem que fazem para os seus familiares e os seus amigos o que há de melhor, mas isso não basta. É preciso fazer para a sociedade como um todo. O povo brasileiro é vaidoso e egoísta. Vejamos esses movimentos que estão lutando pelo impeachment. Todos os seus líderes são vaidosos e egoístas, revoltados online, vêm para a rua, Movimento Brasil Livre. Todos esses líderes estão pensando apenas em si mesmos. Eles querem ser o pai da criança. Eles é que querem aparecer no cenário como aqueles que resolveram os problemas do Brasil. Eles é que querem brilhar. E quando as pessoas pensam em si mesmas e não na sociedade como um todo, é claro que os problemas não podem ser resolvidos. Então os brasileiros, eles precisam acordar para a realidade, precisam assumir a carga dos seus problemas para si mesmos e fazer o possível na sua vida privada, que então o Brasil vai melhorar. O dia que os brasileiros melhorarem como um todo, a classe política brasileira também será melhor. Ela trabalhará pela população brasileira, pela sociedade brasileira. Eu vou deixar na descrição do meu vídeo aqui o vídeo da Bel Pass, onde ela lê a carta do Mark Manson, que eu concordo plenamente, goste você ou não. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!